Paris, 1314. O último grão-mestre da Ordem do Templo espera o fim. Jacques de Molay está amarrado ao poste. O vento agita o manto. O fogo cresce aos seus pés. Antes que as chamas toquem seu rosto, ele profetiza: Deus julgará os culpados antes de um ano. E poucos meses depois, o rei da França e o Papa estavam mortos. Assim se consumia uma das ordens mais poderosas da Idade Média. Seja bem-vindo à voz feudal, onde as vozes do passado ganham vida e o eco da história encontra o presente. Se você gosta de entender o mundo através das lendas, das guerras e dos grandes homens, este é o seu lugar. Inscreva-se, deixe seu like e caminhe comigo todos os dias para reviver as histórias que forjaram o que somos. Século XII. A Europa cristã é um campo de batalha contínuo. Reinos esgotados por guerras internas e rivais, peregrinos avançam em direção a Jerusalém como quem cruza um labirinto repleto de perigos. Sem escolta, sem rota segura, cada passo é um risco. Como garantir a fé se a travessia mata? Entre muralhas desgastadas e desertos infindáveis, surge a urgência: proteger quem caminha para a Cidade Santa. É o rei Balduíno II de Jerusalém quem recebe o apelo. Um cavaleiro francês, Hugo de Payens, propõe formar um grupo de guerreiros monásticos. Não monges ou senhores, homens que juram espadas pela fé. Mas o plano só se tornaria realidade com o aval da Igreja. Papa Inocêncio II concede a bula que reconhece a nova ordem militar. E assim nascia a fraternidade que combinava oração e espada, uma aliança inédita entre o templo e o campo de batalha. No início eram 9. Hugo de Payens e 8 companheiros juntaram-se no ano de 1118, oferecendo ao rei de Jerusalém, Balduíno II, os seus serviços, para sempre proteger os peregrinos de Cristo e guardar o que acreditavam ser o recinto do antigo Templo de Salomão, no Monte de Jerusalém. Eles vestiam branco como sinal de pureza e usavam a cruz vermelha como sinal do sacrifício do seu Senhor. Eles juraram castidade, pobreza, obediência. Não mais senhor feudal, mas sim um servo de Deus. Sua missão: manter o caminho seguro entre Jafa e Jerusalém, proteger quem vinha à Terra Santa. O que começou como guarda de estrada, tornou-se símbolo de fé e da mão forte de Deus. Vestiam o manto branco, cruz vermelha no peito, e cada peregrino salvo era promessa cumprida. A grande sacada templária foi transformar a fé em contabilidade. Um peregrino entregava seu ouro em um castelo da ordem e recebia um recibo cifrado. Com esse papel e um código secreto, podia retirar o mesmo valor em outro posto do templo, mesmo a milhares de léguas dali. O perigo das estradas dava lugar à segurança dos selos e das senhas. Nascia o crédito. Chamavam-se preceptórios as casas administrativas do templo. Eram fortalezas, fazendas e quartéis ao mesmo tempo, centros de coleta, registro e guarda de tesouros. Cada preceptório mantinha escribas, tabelas e uma contabilidade minuciosa em cera e pergaminho. O sistema era tão organizado que faria inveja a qualquer reino medieval. As rotas templárias cruzavam a Europa como veias douradas. Comboios armados transportavam cartas de crédito sob vigilância dos cavaleiros. De Londres a Jerusalém, o ouro se movia invisível, protegido pela reputação do templo. Um selo quebrado, uma senha revelada e a punição era o exílio ou o fogo. Com o tempo, os preceptórios tornaram-se também bancos de reis. Financiavam cruzadas, sustentavam exércitos, cobravam juros e guardavam os tesouros da nobreza. Até o rei da França devia somas colossais aos cavaleiros, e um rei que deve dinheiro e favores, cedo ou tarde teme o seu credor. A cruz do templo brilhava demais e começava a ofuscar as coroas. Filipe IV travou guerra de poder com o Papa Bonifácio VIII. O rei queria tributar o clero. O Papa o excomungou. Em resposta, enviados franceses invadiram Anagni e humilharam o pontífice. Bonifácio morreu pouco depois. A França percebeu então que podia dobrar Roma, se escolhesse o Papa certo. Anos depois, com o trono mais forte, Filipe apoiou a eleição de um novo pontífice.
Bertrand de Got, arcebispo francês de Bordeaux. Ao ser coroado, tomou o nome de Clemente V. O rei o acolheu, o aconselhou e o controlou. Para agradar à França, Clemente transferiu a corte papal para Avignon. Começava o chamado Cativeiro de Avignon, quando o trono de São Pedro passou a falar francês. Com o Papa sob sua influência, Filipe moveu a peça seguinte: os Templários. Acusou-os de heresia, idolatria e conspiração. Clemente hesitou, mas cedeu. Em novembro de 1307, expediu uma bula ordenando a prisão da ordem e o confisco de seus bens. O decreto era divino na forma, mas mortal na intenção. O rei escrevera o veredito. O julgamento prolongou-se por 5 anos. Em 1312, no Concílio de Vienne, Clemente V declarou a ordem dissolvida. Justificou-se dizendo agir por causa do escândalo público, mas todos sabiam, obedecia à coroa. Assim, o trono francês venceu o manto branco e a cruz vermelha, e os templários caíram. Quando as chamas consumiram Jacques de Molay, muitos acreditaram que o tempo dos templários havia acabado. Mas o que se apaga em um reino pode reacender em outro. Enquanto a França queimava séculos de tradição nas fogueiras, Portugal recolhia livros, homens e técnicas. Ali o rei Dom Dinis preferiu adaptar em vez de exterminar. Soube recompensar o auxílio templário, que durante as guerras contra os mouros, na Península Ibérica, ajudaram a construir Portugal. O saber templário encontraria uma nova casa. Em 1315, Dom Dinis criou a Ordem de Cristo. Mudou nomes, brasões e juramentos, mas manteve a estrutura, as terras e os cavaleiros. O que era do templo tornou-se de Cristo. Sob nova cruz, ergueram castelos, guiaram fronteiras e serviram de escola para navegadores. O espírito do templo sobreviveu, disfarçado em um novo renascimento. Nos séculos seguintes, os mapas se abriram e o mar substituiu o deserto. A Ordem de Cristo financiou expedições, ensinou cálculos, construiu navios. A cruz vermelha dos templários ressurgiu nas velas das naus portuguesas. Do silêncio das fortalezas, nasceu o impulso que levaria o homem a dobrar oceanos. O ouro e a fé voltavam a viajar juntos. Mais do que batalhas e lendas, os templários deixaram sistemas, contabilidade, rotas, correspondência, disciplina. Fundaram a ideia de crédito, de confiança institucional, de rede. Foram guerreiros, sim, mas também administradores de um mundo em formação. O seu legado não é apenas pedra, é método. Quando o trono francês ergueu a mão sobre o papado, ambos caíram na infâmia. Os templários desapareceram das praças, ruas e palácios, mas não da mente do povo. O seu método sobreviveu na unificação ibérica, nas finanças europeias, nas ordens religiosas e militares que vieram depois. Tudo o que nasce da disciplina e da fé se torna de alguma forma perene no mundo. Entre a lenda e os castelos, entre a espada e o selo, os templários provaram que a fé tem o poder de formar impérios, de traçar rotas, erguer fortalezas e unir homens sob um mesmo ideal. Se essa jornada te tocou, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve. É muito importante ter você por aqui. Estamos aqui todos os dias para contar as histórias que moldaram o mundo. Até amanhã. Aqui fala a Voz Feudal.